Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Maura Neves, eu sou otorrinolaringologista, formada pela USP, trabalho no Hospital Universitário. E hoje eu vim fazer uma aula para vocês sobre rinossinusites e as rinossinusites mais, vamos dizer, entre aspas, mais diferentes. Tá? Então, hoje nós vamos abordar algumas rinossinusites de imunodeficiências, granulomatoses, que são aquele monte de diagnóstico diferencial que nós fazemos no nosso dia a dia. Tá? Então, a aula é bastante extensa, eu vou tentar fazer com que seja bem objetiva e bem proveitosa, tá bom? Então, hoje a gente vai começar, nós vamos começar falando de rinocinusite em pacientes de UTI. Então, pensando nos pacientes de UTI, a gente sabe que é uma população bastante diferente, uma população bem peculiar. E qual que é o problema dessa população que está internada em uma unidade de terapia intensiva? É que nessas internações que são mais prolongadas, esses pacientes frequentemente podem fazer febre. Tá? Então, febre é um problema extremamente frequente e que prolonga a internação desses pacientes e aumenta muito a morbidade. A etiologia principal dessa febre muitas vezes é infecciosa e aí o intensivista vai investigar algumas causas. Então, as principais são a pneumonia, infecção de trato urinário, as infecções sanguíneas, que são as sepses, os catéteres, e nesse bolo a rinocinusite também tem sido bastante considerada. Tá? Como eu falei, ela aumenta muito a mortalidade desses pacientes. Então, quando a gente tem uma rinocinusite, ela pode ser em decorrência a complicações de uma pneumonia, de uma meningite ou da própria sepsis, ou a rinocinusite ser a causa também da pneumonia, da meningite e da sepsis. Tá? A incidência é muito variável, depende muito do tipo de população, do tempo de internação, se o paciente está acamado há mais tempo ou não, mas gira em torno de 1,5% a 3,5%. Então, quanto mais curta a internação na UTI, menor a chance desse paciente ter uma infecção. Quanto mais prolongada, maior a chance. Já os pacientes que têm a imunodeficiência por HIV, a incidência de rinocinusite nesses pacientes de UTI aumenta entre 20% a 63%. Então, é um diagnóstico muito frequente. Então, tem que ser considerado, tá? Os principais predisponentes para uma infecção num paciente que não tem HIV, então, para esses pacientes que estão internados no UTI, seria um trauma craniofacial, presença de tampões nasais, um paciente de base que seja imunossuprimido, ou se ele já tomou antibiótico previamente, se ele tiver em ventilação mecânica, sedado, em decúbito dorsal, né, em DH, sem mobilidade, isso também acaba agravando e facilitando o desenvolvimento da infecção, mas o principal fator é a presença de sondas nasais. Elas funcionam como um corpo estranho dentro do nariz e facilitam o desenvolvimento da infecção. Tá? Cerca de 25% dos pacientes, assim, as estatísticas são um pouco variáveis, mas o O'Reilly falou que cerca de 25% dos pacientes que usavam sondas desenvolviam sinusite, tá? E quanto mais tempo ele usar essa sonda nasal, maior a chance. Então, se ele ficar em torno de 6 a 9 dias com a sonda no nariz, ele vai ter uma chance de até 83% de desenvolver a sinusite. Se a sonda é passada pela boca, uma sonda orogástrica, a chance de desenvolvimento de rinocinusite diminui, mas ela continua ocorrendo por conta da ascensão dos germes pela nasofaringe. Então, o importante é a gente considerar qual que é a fisiopatologia da rinocinusite nos pacientes de UTI. Então, normalmente ocorre uma obstrução dos ossos dos seios, é a mesma fisiopatogenia da rinocinusite aguda nos pacientes rígidos. A gente gera uma hipóxia dentro do seio, essa hipóxia gera vasodilatação, disfunção do batimento ciliar e disfunção das glândulas mucosas. Isso gera uma estagnação da secreção, retenção da secreção e facilita a infecção. Se a gente for ver quais são todos os fatores associados, então os fatores eles vão se
retroalimentando, vamos dizer assim. Então, um fator acaba desencadeando outro fator e ajudando um outro fator a criar um ambiente ideal para rinocinusite na UTI. Então, o que acontece? A gente tem uma redução da local da defesa dentro do seio. Como eu falei, essa redução local da defesa tem uma alteração de batimento ciliar e, muitas vezes, uma redução da liberação de óxido nítrico. O óxido nítrico está bastante relacionado ao controle de bactérias, de inflamação e de congestão. Então, quando o óxido nítrico cai, aumenta o processo inflamatório nessa região. O paciente de rinocinusite, de UTI, no paciente de UTI, ele normalmente já tem um quadro de imunossupressão, ele está num quadro de estresse, um quadro de doença grave, e muitas vezes tem uma sepse, que vem associado com uma má nutrição ou uma doença crítica, que também vai facilitar o quadro infeccioso. Além disso, a gente tem diversos patógenos que são oportunistas dentro da própria UTI, que podem evoluir com a presença de um biofilme, certo? E um outro fator muito recentemente considerado é a presença do refluxo. Esses pacientes eles ficam acamados em longo prazo, a presença do refluxo ácido ele muda a flora bacteriana e acaba facilitando também esse aumento de patógenos, seriam bactérias patogênicas mesmo, certo? A obstrução do complexo ósseo-meatal e a congestão nasal, ela se dá por muitos fatores. Então, primeiro, a presença de sondas, que é uma obstrução mecânica. Segundo, o próprio DDH. Então, o paciente fica deitado em ventilação mecânica, a gente muda a dinâmica de pressão de drenagem sanguínea, então a gente já tem uma congestão maior nessa região da face, com uma congestão maior de toda a mucosa nasal e retenção de secreção, por conta do aumento da pressão venosa central. Então, todos esses fatores juntos fazem com que o paciente acabe fazendo uma infecção nessa região dos seios. Se a gente for pensar qual que é o germe principal, a microbiologia, ela depende da UTI. Depende muito da unidade que o paciente está internado, certo? Mas na maioria das vezes, grande maioria das vezes, dos germes de literatura, a gente tem gram-negativos, como a Pseudomonas, E. coli e Proteus, alguns gram-positivos, como os estáfilos e os estreptos beta-hemolíticos, e algumas vezes os fungos. Mas, normalmente, os gram-negativos são germes preferenciais. Muitas vezes também é polimicrobiano. Como é que a gente vai fazer a suspeita clínica, né? Então, muitas vezes, essa suspeita clínica ela já vem do intensivista, mas isso não quer dizer que o otorrino não tem o seu papel também em fazer discussão de caso. É fundamental que a gente exclua outras causas e tenha certeza que o intensivista excluiu propriamente as outras causas antes de considerar a rinocinusite como fator da febre, porque a frequência, a incidência dela também não é tão alta. Certo? Então, quando a gente vai pensar clinicamente, o paciente está acamado e entubado. Então, a presença de cefaleia, obstrução nasal, as queixas clínicas tradicionais, a gente não vai ter nesse paciente. O principal sintoma clínico é uma febre sem sinais localizatórios na vigência de antibiótico terapia. Então, o paciente já está tomando antibiótico para essa febre sem sinais. Tá? Muitas vezes, o primeiro sinal é uma sepsis. Então, que é o primeiro sinal que vai fazer você ter a suspeita clínica. E que pode ocorrer mesmo se esse germe for um germe sensível ao antibiótico que está sendo administrado. A presença de secreção purulenta saindo pela fossa nasal ocorre em mais ou menos 1/3 dos pacientes, e normalmente associada à presença da sonda nasogástrica. Então, não esperem que tenha secreção nasal espontânea saindo pela narina para poder fazer o diagnóstico, certo? Então, juntando todo esse quadro clínico mais frustrante, que é febre e sepsis, né? Febre sem sinais, como é que você vai fazer o diagnóstico? Então, normalmente é você saber que esse tipo de infecção existe, num paciente com febre esclarecer, que já tem excluído todos os outros focos. Então, é necessário que tenha sido feita uma revisão clínica desse paciente, de catéteres, troca de sondas, descartado febre neurológica, quadro pulmonar. E aí a gente parte para fazer a nossa investigação, com endoscopia nasal e os exames de imagem.
Então, nos exames de imagem, normalmente a gente vê vários tipos de velamento nesses pacientes. Então, como eu falei, pela congestão, pelo aumento da pressão venosa central, esses pacientes eles têm muito edema de mucosa. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente quantificar se esse edema é infeccioso ou não. Então, quando a gente vê uma tomografia dessa maneira, assim, a gente tem um edema aqui nessa região maxilar, né? E um velamento na região da fossa nasal, fica muito difícil da gente saber se isso realmente tem secreção purulenta ou não, né? Então, por isso que a endoscopia nasal ela vem associada à tomografia para a gente aumentar o nosso potencial diagnóstico. Lembrando que os seios mais frequentemente acometidos pela rinocinusite na UTI, muitas vezes são os seios posteriores, por conta do decúbito, como a gente vê aqui nessa imagem, que a gente tem uma rinocinusite posterior, de etimoidal posterior e de esfenoide. Nesse paciente, ele também estava usando uma sonda nasogástrica. Então, são fatores muito frequentemente associados. Quando a gente faz a endoscopia, muitas vezes a gente não encontra esse tipo de imagem. Na maioria das vezes, a gente encontra esta imagem, um grande edema, uma congestão de mucosa, que muitas vezes também vai dificultar a certeza diagnóstica para a gente conseguir levar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer uma drenagem ou não drenagem. Então, essa avaliação com endoscopia, muitas vezes, vale você fazer uma descongestão dessa mucosa para poder avaliar melhor o meato médio e o recesso esfenoetimoidal, certo? E juntar os dois exames, tanto a tomografia quanto a endoscopia, para aumentar a sua acurácia diagnóstica. Lógico, sem descartar toda a parte clínica que eu já falei previamente. A conduta inicial, então, para esses pacientes que a gente tem uma suspeita grande de rinocinusite, primeiro, se a sonda está no nariz, tirar essa sonda do nariz. Se não for possível passar pela boca, a gente pede para o pessoal da fisioterapia ou próprio intensivista começar a fazer um rodízio dessas sondas. Então, a cada 2 dias, trocar essa sonda de narina. A gente introduz a lavagem nasal, verifica a antibiótico terapia, vê se já está de amplo espectro, tenta fazer uma cultura e colher algum tipo de secreção para tentar guiar um pouco melhor essa antibiótico terapia. E uma das condutas que a gente acaba sugerindo sempre é diminuir a alcalinização gástrica. Por quê? Porque quando a gente muda muito o pH, por conta da dieta enteral, essa alcalinização favorece o crescimento de germes, de patógenos diferentes, que vão fazer uma colonização retrógrada do estômago, do esôfago, para a nasofaringe e para o nariz, e isso também potencializa os casos de rinocinusite. Então, nesses pacientes, a gente acaba preconizando a prevenção do refluxo com o uso de metoclopramida e a acidificação da dieta enteral. Então, quando a gente trata esse paciente, então a gente já fez toda a parte de conduta. Se é um seio único que está acometido, normalmente a gente tenta fazer uma punção, seja guiada por endoscopia, muitas vezes no próprio leito da UTI, algumas vezes o paciente não consegue ser locomovido para o centro cirúrgico, então a gente pede uma sedação um pouco mais aprofundada nesses pacientes internados na UTI, e você parte para uma punção guiada direto com o endoscópio. Essa punção, muitas vezes, ela tem dupla função. Primeiro, ela é diagnóstica, e segundo, ela já é terapêutica, porque se tiver secreção, a gente pode fazer a aspiração, lava aquele seio, e esse paciente está tratado, teoricamente. Nesses pacientes, numa tese do Vieira, em 2010, com pacientes com rinocinusite disfenoide, eles obtiveram 70% de melhora da febre nesses pacientes com esse procedimento. Então, é realmente uma melhora muito significativa. O acometimento único, tá? Se a gente tem acometimento múltiplo, ou a gente faz uma punção, o paciente não melhora, ele mantém a febre, ele tem outras complicações secundárias. Então, por exemplo, o paciente está muito séptico, ele tem uma meningite associada, então ele tem alguma outra complicação infecciosa, muitas vezes a indicação é um tratamento cirúrgico.
Então, a gente aí leva esse paciente para o centro cirúrgico e faz a drenagem ampla dos seios. Num trabalho de Pádua, de 2011, fazendo uma revisão dos achados do HC, na época, nos pacientes que foram levados para o centro cirúrgico, apenas em metade dos pacientes a gente encontrou secreção purulenta. Então, muitas vezes a gente achava que a gente estava operando esses pacientes, muitas vezes por nada, mas não. No final, 82% desses pacientes acabavam melhorando da febre após a drenagem, então provavelmente uma carga inflamatória infecciosa que a gente conseguia remover da cirurgia, e em 5 dias, 62% dos pacientes já estavam afebris. Então, realmente é um procedimento que a gente indica para esses pacientes nessas condições. Tá certo? Então, agora a gente encerra a parte de rinocinusite na UTI e a gente vai começar a falar das doenças sistêmicas associadas às rinossinusites crônicas. Então, quando é que a gente vai suspeitar que um paciente que tem uma rinocinusite crônica, ou seja, mais de 90 dias de sintomas, né, 3 meses de sintomas, obstrução nasal, secreção, gotejamento posterior, quando é que a gente vai suspeitar de uma doença sistêmica e quais seriam as doenças sistêmicas principais para a gente suspeitar nesses pacientes que seriam, então, refratários, mais difíceis, certo? Então, a gente sempre tem que lembrar que a rinocinusite crônica ainda é uma doença que está sendo bastante estudada, tem muitas etiologias, é uma doença basicamente eminentemente inflamatória, mas esses pacientes especiais, eles saem desse âmbito de rinocinusite inflamatória de investigação atual. Né? Então, biofilmes, essas coisas, essas etiologias a gente acaba não encaixando nesses pacientes, porque eles têm uma outra causa. É lógico que eles podem ter 2 causas, porque a rinocinusite crônica, ela é multifatorial. Então, lembrando que as doenças sistêmicas, qualquer doença sistêmica que a gente tenha, ela vai alterar a mucosa nasosinusal. É importante a gente tentar fazer o diagnóstico precoce dessa doença sistêmica, porque esse diagnóstico precoce vai influenciar diretamente a resposta clínica desse paciente. E sempre pensar em doenças associadas quando a rinocinusite crônica ela for muito refratária ou recorrente ou numa manifestação muito atípica. Tá? Então, não esqueça, sempre que tiver outras infecções associadas, pensar em doenças sistêmicas associadas. Tá? Então, a gente vai começar falando das imunodeficiências, que atualmente são bastante frequentes. Não vou falar aqui do HIV, vou falar das imunodeficiências primárias, não vou falar especificamente do HIV, vou falar primeiro das primárias e depois das secundárias. Tá bom? Então, considerando a imunodeficiência primária, se a gente for pensar, 1 para 2.000 não é uma incidência tão baixa assim na nossa população. E o que significa uma imunodeficiência primária para esses pacientes? Qual que é a definição? Né? Seria uma disfunção ou uma abolição do sistema humoral, celular, complemento ou do sistema fagocitário. Certo? Normalmente, é mais frequente as deficiências que são humorais, que são dos nossos anticorpos, certo? Então, como eu já reforcei, o diagnóstico precoce melhora muito o tratamento desses pacientes, melhora muito a condição clínica geral, tá? Quais são os principais tipos de imunodeficiência primária que nós devemos ficar atentos? Então, primeiro, a deficiência seletiva de IgA causa muitas infecções respiratórias, então são pacientes que vêm bastante para o otorrino. Isso é bem frequente em crianças pequenas. Então, crianças com otites, pneumonias, infecções de extrato digestivo, são crianças que podem ter uma deficiência seletiva de IgA, muitas vezes ela é transitória. As deficiências de IgG e todas as suas subclasses, a saber, a 1, 2, 3 e 4. A deficiência comum variável, que é a imunodeficiência mais frequente que a gente tem também, e gera uma grande suscetibilidade à infecção de bactérias extracelulares. Pacientes com A gama ligada ao X, então, novamente, deficiência uma suscetibilidade à infecção bacteriana e viral. E pacientes que têm uma reduzida resposta à vacina pneumovalente, que acabam evoluindo com infecções respiratórias.
Então, quais seriam os sinais de alarme? Então, quando chega um paciente para a gente com infecções de repetição, quando é que a gente tem que pensar numa imunodeficiência primária, já que a incidência 1/2000 é uma incidência relativamente elevada? Então, primeiro, um paciente que tem mais de 8 otites ao ano, ou 2 rinossinusites ao ano, ou 2 meses de uso de antibiótico com pouco efeito, mais de 2 pneumonias em um ano, uma criança com uma curva pondero-estatural comprometida, recorrência de presença de abscessos profundos, ou na pele, ou cervical, ou em outros órgãos, candidíases persistentes, necessidade de uso de antibiótico endovenoso para resolver infecções que normalmente não seriam necessários, esses antibióticos endovenosos, mais de 2 infecções profundas, ou pacientes com histórico familiar. Então, você vê que são muitas infecções, é um histórico muito florido. Se esse paciente chegar com um pouco menos de infecção ou mais infecções, né, um número variável, um pouco menor, vale a pena, às vezes, você considerar. Mas esses são os critérios de sinais de alarme. Tá? O tratamento para esses pacientes, no geral, é o uso da gama endovenosa a critério clínico, dependendo do tipo de deficiência, qual é a classe que ele tem a perda, ele acaba recebendo gama-globulina para tratamento mensalmente, muitas vezes. As secundárias. Quando é que a gente tem uma causa secundária? Então, a gente tem uma outra doença sistêmica que leva a uma deficiência imunológica associada. Então, qualquer doença hematológica, notadamente as linfomas, leucemias, pacientes transplantados, a AIDS e diabéticos. Então, nós temos um grande número de diabéticos no dia a dia. Então, a gente tem que ficar realmente bastante atento. O quadro clínico desses pacientes, normalmente, são infecções respiratórias recorrentes. Certo? Uma coisa interessante, muito importante para a gente ficar atento é a doença do enxerto versus o hospedeiro, que normalmente é uma complicação do transplante e cursa com aumento de rinocinusite importante. Cerca de 58% até 72% desses pacientes que fazem uma doença enxerto hospedeiro tem rinocinusite. E isso se deve a uma alteração de mucosa nasal por conta de alteração do clearance e presença de muitas substâncias inflamatórias e alteração do linfócito TCD8. Então, tem que ficar bastante atento, porque é muito frequente rinocinusite nesses pacientes. Em relação ao HIV, só lembrando a deficiência de CD4, macrófagos e células dendríticas, a gente tem uma alta incidência de infecções bacterianas intracelulares e de fungos e aumento de tumor. E lembrando do diabetes, é diferente um pouco a deficiência. A deficiência é uma redução principalmente em neutrófilos, na imunidade celular e de interleucinas, que leva a infecções respiratórias também indolentes ou crônicas, especialmente pelo pneumococo. Falando um pouco da microbiologia para esses pacientes, então a gente pode ter também, além das bactérias, os fungos, que podem levar a rinocinusite fúngica invasiva, especialmente nos pacientes com neutropenia grave abaixo de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Então, eu vou falar um pouquinho da rinocinusite fúngica invasiva mais para o final da aula. E os agentes virais, que eles também têm aumento de predisposição e, por conta de uma infecção viral, acaba predispondo uma infecção bacteriana secundária. Então, os principais vírus seriam o influenza, o parainfluenza, o adenovírus e o metapneumovírus, que são os vírus principais que rodam na nossa comunidade. O diagnóstico. Primeiro, conjunto de sintomas, presença dos sinais de alarme, né, e o tempo de evolução da doença, além do exame físico. Muitas vezes, o paciente com uma imunodeficiência, e aqui a gente coloca os de imunodeficiência secundária também, e nisso os diabéticos, podem ter febre como um único sintoma ou muitas vezes não apresentar febre. Eles podem ter uma secreção na rinocinusite, desde uma secreção clara, citrina, até purulenta. Podem ter dor, e os seios mais acometidos seriam o frontal e o maxilar, e uma evolução clínica para uma rinocinusite mais curta. Então, a gente acaba não esperando aquele tempo da rinocinusite aguda pós-viral, bacteriana, double thickening. Então, é um paciente que ele vai mais rápido para a rinocinusite bacteriana. No exame físico, pode não ter secreção purulenta, como eu falei, e algumas vezes pode haver sinal de necrose, especialmente se houver infecção por fungos. Quando é que a gente faz uma tomo nesses pacientes?
Normalmente, se é um paciente com uma doença muito recorrente, então a gente vai ter que tomografar para ter certeza que não tem uma bola fúngica, uma rinocinusite fúngica associada, e também a tomografia ela vai determinar qual é a extensão da doença. Lembrando que nos pacientes de UTI, porque eles estão acamados, eles têm um edema de mucosa, retenção de secreção, e muitas vezes essa secreção não está infectada, os pacientes de UTI podem ter um falso positivo em 40%. Então, tomar cuidado com a tomografia. Por isso que a gente tem que associar a endoscopia nasal para aumentar o nosso poder diagnóstico. A gente faz a tomografia nos pacientes que forem ser submetidos a transplante, apenas nos pacientes que tiverem queixas clínicas sinusais prévias ao transplante, porque esses pacientes terão uma incidência maior de rinocinusite. Então, eles vão precisar de um controle prévio melhor. E muitas vezes, se a gente faz endoscopia, é bem indicado também a gente fazer uma cultura guiada do meato médio, para ver se a gente consegue guiar a nossa antibiótico terapia. Quando a gente pensa em fazer uma avaliação laboratorial, muitas vezes esses pacientes já vêm avaliados ou a gente pode fazer um encaminhamento direto para o imuno. Mas eu acho que é sempre importante a gente saber se essa avaliação foi feita de maneira adequada ou a gente mesmo ter ciência do que a gente pode pedir. Então, o primeiro exame é pedir o HIV. Eu acho que é bem importante a gente ter certeza que essa imunodeficiência ela é bem frequente na nossa sociedade, né? A gente pode avaliar aí a imunidade humoral, celular, o complemento e os fagócitos. Então, se a gente for pensar na imunidade humoral, a gente pede as imunoglobulinas, os níveis séricos IgG, IgM, IgA, IgG total e frações. Pedir respostas sorológicas às vacinas para ver se houve a virada da vacina da pneumo, do influenza, a vacina do hemófilos. Então, são vacinas que realmente, se elas viram, a gente tem uma certeza de que realmente a imunidade humoral está funcionando. E uma contagem de linfócitos B, que estão especialmente CD19 e CD20, que estão associados à imunidade humoral. Na imunidade celular, é importante pedir um hemograma, a fenotipagem de células T, B e natural killer, NK, e muitas vezes a proliferação de células T para mitógenos e alguns antígenos. O complemento, a gente pede o CH50 e o AP50. E para os fagócitos, para o sistema fagocitário, a gente também vê no hemograma e pede o teste de oxidação da dihidrorodamina, o DHR. Tá? E com isso a gente já tem uma boa ideia do que pode estar acontecendo com o nosso paciente. Certo? Como é que a gente trata esses pacientes? Então, muitas vezes a gente pode fazer profilaxia. Então, às vezes é necessário fazer uma profilaxia com antibiótico, então aí a gente usa uma profilaxia para gram-negativos, especialmente com a penicilina ou quinolonas. Profilaxia para pneumocistes com sulfametoxazol trimetropin, 3 vezes por semana. Para fungos com fluconazol, tá? Voriconazol e traconazol. E para vírus, uma profilaxia com aciclovir. E o tratamento, novamente, é o uso de gama endovenosa, especialmente para os pacientes recorrentes e com hipo ou a gama-globulinemia. E o transplante de granulócitos, especialmente nos pacientes com neutropenia grave ou presença de infecção fúngica recorrente. Se o paciente tem uma rinocinusite bacteriana e ele é imunodeprimido, o tratamento consiste sempre no antibiótico de alto espectro por 14 dias, com uma dose máxima do antimicrobiano. Então, a gente não tem aquele lastro, tem que usar sempre a dose máxima. A gente associa a lavagem nasal com o corticoide tópico para esses pacientes nos casos de sinusite aguda bacteriana. E os outros medicamentos sintomáticos, tomar cuidado, especialmente nos pacientes com transplante. Os corticoides orais, os analgésicos, tomar bastante cuidado com essas medicações. No paciente com a rinocinusite fúngica invasiva, a gente faz o procedimento cirúrgico e usa o antifúngico sistêmico. E a cirurgia indicada nos pacientes com uma imunossupressão e que estejam em uso de antibiótico endovenoso sem melhora após 72 horas. Então, quando é que a gente opera um imunodeprimido? Ele está tomando antibiótico endovenoso, às 72 horas ele não melhorou. Ou num paciente que tem um transplante, que é um transplantado com doença enxerto versus hospedeiro. Então, a gente faz a cirurgia já no segundo episódio da rinocinusite desse paciente, já está indicado. Porque é um paciente que ele vai ter mais, ele tem uma chance maior de ter quadros de rinocinusite de repetição.
ou o paciente que tem uma rinocinusite fúngica invasiva, ele é cirúrgico. Tá? Outras doenças sistêmicas agora, a gente vai falar da discinesia ciliar primária, que é uma alteração né, autossômica recessiva ligada ao X, muito associada à consanguinidade. Ela tem uma incidência um pouco variável de entre 1 a 4 mil até 1 a 50 mil na nossa população e consiste numa descoordenação ou no batimento errático do cílio, então ele bate totalmente errado, e o que diminui a propulsão do muco, então faz com que o muco fique mais tempo retido dentro dos seios paranasais, tanto dos seios paranasais quanto dos pulmões, então aumenta muito a chance de quadros infecciosos. Esses pacientes, eles têm sintomas que são muitas vezes perenes e uma rinocinusite crônica às vezes de difícil tratamento. A maioria das suspeitas clínicas, metade pelo menos, são feitas pelo próprio otorrino, então é bem importante a gente ter esse diagnóstico, essa possibilidade diagnóstica dessas pessoas. Outros sintomas associados são otites serosas, poliposes e presenças de bronquiectasias. E nesses pacientes com alteração da discinesia ciliar primária, existem algumas síndromes que são associadas. Então, uma delas é a Kartagener, que acomete mais ou menos 50% dos pacientes com discinesia ciliar primária, que cursa com uma sinusite crônica, bronquiectasia e uns cintos inversos com uma destrocardia. Ou a síndrome de Jung, que é a zoospermia, com infecções respiratórias, também de repetição. Então, o sinal sempre é uma infecção respiratória de repetição. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, primeiro, a dosagem de óxido nítrico, a videomicroscopia de alta velocidade, que é para ver a função do cílio, a microscopia eletrônica para ver a estrutura do cílio, um teste genético, porque é uma alteração genética, e pode fazer uma imunofluorescência de proteínas e a tomografia também por microscopia eletrônica. O principal método diagnóstico realmente é a dosagem de óxido nítrico, que tem uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de cerca de 75%. A gente pode fazer em crianças menores de 6 anos de idade, né? Então a gente faz com volume corrente do óxido nítrico, porque elas não têm a capacidade de fechar o véu palatino, então a gente faz com volume corrente. E as crianças maiores de 6 anos de idade já conseguem ter um controle e fechar o véu palatino. Então a gente faz por quimiluminescência. E normalmente a quantidade de óxido nítrico está muito reduzida, certo? Então é muito frequente nesses pacientes. Porém, se o óxido nítrico estiver normal e a gente tiver um quadro clínico sugestivo, a conduta continua sendo de fazer investigação complementar. A videomicroscopia de alta velocidade, ela consegue mostrar para a gente a frequência do batimento ciliar, se ele está aumentado, diminuído, ou se não existe batimento ciliar. Uma outra alternação é a metacronia, né, se os batimentos são sincrônicos ou não. Porque o cílio pode bater, mas aí se ele não é sincrônico, aí não existe efetividade desse batimento. Esse exame pode ser feito ex vivo ou in vitro, cultivando as células. Então, ou você tira a célula e já olha, ou você cultiva essa célula para olhar, certo? A análise estrutural por microscopia eletrônica de transmissão, ela já consegue nos dar que tipo de mutação que a gente tem. Então, a gente consegue ver, dar um indício dessas mutações. Então, as mutações de DNAH5, DNAI11, DNAI2 e a MRC4, a gente tem normalmente cílios imóveis. Então, qual que é a alteração? É uma ausência do braço interno ou externo de dineína, ou um defeito total, um defeito do braço externo. A DNAH11, o que acontece? Ele é uma função hipercinética, mas ela tem uma redução do dobramento proximal do axonema. E aí, quando você vai ver a estrutura do cílio, ela é uma estrutura normal, só que não funciona. Tá? A mutação GAS8, ela tem só um defeito sutil no batimento, mas você já tem um quadro clínico. Então, pode ser aquele paciente que tem uma alteração menor de óxido nítrico, às vezes não suspeita, mas pode cursar com um quadro clínico geral, ok? Como é que a gente trata esses pacientes? Então, o maior problema desse paciente, normalmente, é a retenção de secreção.
Então, fisioterapia respiratória e lavagem nasal são mandatórias para a gente tentar livrar esse paciente da secreção. A profilaxia é bem importante porque é um paciente que tem uma tendência a infectar com mais facilidade. Então, primeiro, evitar tabagismo. Imunizações para pneumococos e influenza são mandatórias. Lógico, usar os antibióticos para as infecções agudas. O uso de corticoide tópico nesses pacientes de maneira preventiva é um pouco ainda duvidoso, mas nos tratamentos ele é recomendado. E não é recomendado o uso de corticoides inalatórios ou mucolíticos, porque eles realmente não funcionam. O uso de manitol e solução hipertônica muitas vezes ajuda, porque a solução hipertônica ela tem o poder de aumentar o batimento ciliar, então também pode ser utilizado. E os macrolídeos de longo prazo também podem ser utilizados, porque eles têm, além da função antibiótica, eles têm a função anti-inflamatória. Como esses pacientes têm muitas vezes alterações de orelha média, muitas vezes ele vai precisar de um tubinho de ventilação. Mas o uso ainda é controverso, porque se põe o tubo de ventilação e o paciente acaba evoluindo com uma otorreia persistente. Então, realmente, a gente tem que ponderar o uso do tubo de ventilação. A perda auditiva condutiva, se essa for a queixa clínica, a indicação é colocar um aparelho de amplificação sonora, certo? A cirurgia, a função da cirurgia é facilitar uma drenagem por gravidade. Então, sempre priorizar ósteos grandes e que facilitem a entrada do soro para poder também facilitar essa limpeza. E são pacientes que têm um aumento da incidência de apneia obstrutiva do sono. Então, também ficar atento a essa parte. Falar um pouquinho de fibrose cística. A fibrose é uma doença autossômica, ligada a uma alteração do gene CFTR, que é o braço longo do cromossomo 7. A gente tem uma incidência de 1 a 2.500, na população branca principalmente, e uma disfunção no canal de cloro. E essa disfunção no canal de cloro faz com que o muco fique mais espesso. Então, esse paciente, o muco é espesso e o cílio funciona. Diferente da cinesia ciliar primária, que é uma alteração nos braços de dineína na estrutura do cílio. Então, o paciente tem um problema de cílio e não de muco. Aqui, o problema é o muco, tá? Essa alteração no muco facilita muito infecções respiratórias altas, principalmente a parte sinusal, pulmonar, alterações pancreáticas, e esses pacientes, por conta disso, muitas vezes podem evoluir com desnutrição. Eles são pacientes cronicamente infectados, tanto por Staphylo aureus quanto por Pseudomonas aeruginosa. Então, tem que ficar bastante atento a esses germes. 92% a 100%, então quase todos os pacientes com fibrose vão ter sinusite crônica, por conta dessa alteração de clearance. Uma das primeiras manifestações é a pseudomucocele maxilar. Por que pseudomucocele? Porque ela não é uma mucocele verdadeira. Então, você vê um velamento bilateral dos seios maxilares, não essa imagem que está aqui do lado, tá, pessoal? A gente vê um velamento bilateral dos seios maxilares com uma pressão nessa parede aqui. Então, em vez dessa parede aqui medial do seio maxilar tá nessa forma, ela fica aqui, tá? Fica nesse sentido. Então, em vez de ficar convexa, fica côncava. E com o seio totalmente obstruído. E quando a gente opera, abre, a gente vê que não tem uma cápsula. Então, parece uma mucocele, mas por não ter cápsula, a gente chama de pseudomucocele, tá? Os pacientes vão ter polipose. Normalmente, entre 7% a 62% dos pacientes com fibrose cística vão ter polipose. O pico de incidência é na adolescência, ela é muito rara, abaixo dos 2 anos de idade, e a causa ainda é incerta, certo? A tomografia mostra esse velamento, muitas vezes uma rinocinusite crônica, né, uma pansinusite, ou a pseudomucocele, e muitas vezes uma hipoplasia também de frontal. Cerca de 40% dos casos. Então, a gente tem esses indícios tomográficos aí muito sugestivos, certo?
Como é que a gente trata? A gente trata a via superior junto com a via inferior, junto com o pulmão. Normalmente associado à necessidade de antibióticos sistêmicos, e isso vai se basear no quadro clínico do paciente. A lavagem nasal pode ser isotônica ou hipertônica, a depender da tolerabilidade desse paciente. Muitas vezes as inalações com solução hipertônica ajudam, porque facilitam o batimento ciliar e também ajudam a liberar um pouco mais esse muco. Nesses pacientes a gente usa bastante antibiótico tópico, especialmente a colistina e a tobramicina. Também usa a tobramicina inalatória para o pulmão. E nesses pacientes, muitas vezes, eles vão ser operados mais cedo ou mais tarde, porque a cirurgia melhora muito a drenagem desses seios, porque é um paciente que ele tem uma obstrução persistente, uma obstrução respiratória persistente. Ela é mandatória numa fase pré-transplante pulmonar, então se é um paciente com uma função pulmonar ruim, tem que operar a parte sinusal antes da cirurgia. Por quê? Porque a via aérea é única, então ele recebe um pulmão novo. Se essa parte sinusal não estiver bem controlada do ponto de vista infeccioso, ele perde o transplante. E muitas vezes também a gente faz um tratamento com nebulização com alfa-dornase para esses pacientes no pós-operatório, que também ajuda a liberação da secreção. Então, agora a gente encerra essas doenças sistêmicas e a gente vai falar um pouco das doenças infecciosas. Vamos começar pelas granulomatoses nasais. Quando a gente pensa nas granulomatoses, então tudo que faz granuloma no nosso corpo, então uma reação celular, a gente tem algumas classes. Então eu dividi aqui para tentar ficar um pouquinho mais fácil para a gente conseguir entender o que acontece com cada doença. Então a gente tem as granulomatoses que são autoimunes, que são o Wegener, o lúpus, Sturge-Strauss e a policondrite recorrente. A gente tem as granulomatoses por trauma. Normalmente aqui a gente classifica como o granuloma de colesterol e o granuloma por cocaína. E a gente tem as granulomatoses infecciosas. E dentro das infecciosas nós temos muitas, bacterianas, fúngicas e parasitárias. E eu vou falar um pouquinho e recordar cada uma delas. Então agora a gente tem uma sequência de granulomatoses bastante extensa. Então vamos lá. Pensando nas granulomatoses no geral, os pacientes eles têm um quadro clínico que normalmente é muito semelhante. Obstrução nasal, crostas, cacosmia, presença de secreção mucosa, purulenta ou sanguinolenta. O exame físico, a mucosa muitas vezes pode estar mucosa nasal hiperemiada, pode estar irregular, pode ter granulação, crostas, uma perfuração septal, uma deformação na pirâmide nasal. A mucosa pode estar um pouco mais atrófica ou não. Então, assim, é bem variável que a gente pode encontrar dentro do nariz desses pacientes. Vamos falar um pouquinho das infecções bacterianas. Acho que é a parte mais extensa que a gente tem e também muito frequente no nosso país. Actinomicose. Actinomicose é uma infecção bacteriana, não é uma micose, tá? É um bacilo, é um gram-positivo filamitoso, é o Actinomyces israeli, certo? O quadro clínico dele é bem sugestivo. Ele ocorre uma infecção típica normalmente em pacientes com má higiene oral ou após uma cirurgia oral dentária. É mais frequente entre os 15 e 35 anos de idade, mais em homens. E ela começa com uma dor e tumoração nodular perimandibular, como está aqui nessa imagem. Então, a gente tem um abolamento ali perinodular nessa região. E evolui rapidamente com uma disseminação nessa região e uma fistolização cutânea. A gente pode ter uma infecção dentária maxilar, também associada com uma fístula nasal. Aí evolui com uma rinocinusite crônica e, eventualmente, com uma deformidade externa também na região nasal. O tratamento desses pacientes é relativamente fácil. A gente trata com penicilina G endovenosa por 7 a 14 dias e depois via oral de 6 a 12 meses. Fácil porque a penicilina é de fácil acesso, né? Não que seja curto.
Além disso, nesses casos, a gente tem que fazer o debridamento cirúrgico do tecido desvitalizado, para poder ter o controle total do quadro infeccioso. Então, essa é a actinomicose. Falar da Hansen, que é o Mycobacterium leprae, que é o bacilo de Hansen, que é endêmico no Brasil, no Nepal, na Índia, no Congo e na Tanzânia. É um bacilo que tem muita afinidade pela pele, por nervos periféricos, tem uma incidência maior em homens, com uma incubação de 2 a 5 anos. A transmissão é quando você tem contato com uma pessoa que está bacilífera ou com muco, e a porta de entrada é a mucosa nasal. As formas clínicas principais da hanseníase, a gente tem a forma indeterminada, que a gente vai ter o paciente com manchas ou áreas de pele com redução de sensibilidade. Nesse caso, nesse período, o risco de contato é mais baixo, o de contágio é baixo. A forma tuberculoide, que pega mais pele, nervos e gânglios, normalmente nesses casos a baciloscopia é negativa, e a forma virchoviana, que é a forma frequente para nós otorrinos, que pega mucosas e vísceras. E as mucosas mais acometidas são nariz, boca e faringe. E esse paciente, ele é muito bacilífero, então tomar bastante cuidado. Clinicamente, como é que ela se manifesta? Ela se manifesta, pode ser uma rinite congestiva com coriza, obstrução nasal, epistaxe, presença de úlceras ou lepromas nodulares, que são essas lesões esbranquiçadas dentro da mucosa nasal. Nesse caso, aqui a baciloscopia pode ser positiva. O paciente com uma forma granulomatosa, então aí ele vai ter uma infiltração mais pálida da região do septo e das conchas, então aquela mucosa às vezes pode parecer um pouco mais atrófica. Aqui também a baciloscopia pode ser positiva. E a forma atrófica mesmo, é quando a gente já tem ulceração, infecção secundária, formação de crostas, que é aquele paciente que tem uma perfuração septal, um nariz já selado e com alterações olfativas. Esse paciente, muitas vezes a gente tem que fazer biópsias mais sequenciais para conseguir um diagnóstico positivo. Às vezes a baciloscopia não é tão fácil. O diagnóstico é história, com o exame físico, tanto dermatológico quanto neurológico, presença do esfregaço dérmico para identificar o bacilo, e existe uma alta sensibilidade tanto do suave nasal quanto um PCR de muco e de mucosa. O tratamento, rifampicina com dapsona com clofazimina de 6 a 12 meses. A gente tem que fazer um procedimento cirúrgico, pode ser indicado em pacientes com rinocinusite crônica ou que tem alguma fístula externa, a gente acaba tendo que abordar. Ou os pacientes que têm algum tipo de deformidade após o tratamento clínico, a gente faz a correção da deformidade do nariz selado ou de alguma outra deformidade facial que tenha permanecido. O rinoscleroma é uma infecção por um bacilo gram-negativo, que é a Klebsiella. O nariz é o mais acometido e gera algumas deformidades nesses pacientes. Normalmente, a gente faz uma destruição septal importante nesses casos. Enfim, o quadro clínico ele tem 3 formas, na verdade, que é a catarral, que é a presença de secreção, crostas e obstrução, que é o que mais se confunde com o quadro de uma rinocinusite crônica. A granulomatosa, que é a presença de nódulos ou lesões infiltrativas, pode cursar também com um alargamento aqui da pirâmide nasal e uma destruição do septo. E a fase cicatricial é uma fase em que a gente tem uma estenose do vestíbulo nasal e também algumas vezes da laringe. No exame físico, é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial, porque pode haver algum efeito de massa. Então, fazer o diagnóstico diferencial com um pólipo maxilar e de fazer o diagnóstico diferencial com tumores. A histologia desses pacientes, o diagnóstico histológico, então esse aqui, por esse motivo, essa aqui é a tomografia de um paciente com rinoscleroma. Então, tem um efeito de massa importante também dentro do nariz. A histologia tem as células de Mikulicz,
que são macrófagos grandes com citoplasma bastante vacuolado e abundante, e tem um infiltrado plasmocitário. Nesses pacientes, normalmente a baciloscopia é positiva. O tratamento é com cipro de 7 a 14 dias e a gente depois tem que fazer também cirurgia nas deformidades, mas normalmente a maioria das vezes o diagnóstico é clínico, o tratamento é clínico. Sífilis, outra doença que também aparece bastante para a gente, nas diversas formas de sífilis, tanto de sinusite quanto de outras lesões de cancro na boca. Então, é causado pelo treponema pallidum. A sífilis primária, aqui para a gente recordar, é um cancro com uma ulceração firme, como a gente tem aqui nessa imagem da língua, com uma incubação de 10 a 90 dias, durando de 4 a 6 semanas. Então, muitas vezes, esse paciente pode procurar a gente num pronto atendimento ou numa consulta ambulatorial. A secundária tem uma duração de 1 a 6 meses. Ela já cursa com erupções cutâneas simétricas em troncos e membros, palmas e solas, tá? Sola do pé, palmas, mãos e solas do pé. E placas mucosas. Essa é uma fase muito infectante. A terciária, que evolui entre 1 a 10 anos, que são as gomas sifilíticas, com tropismo especialmente pelo sistema nervoso central, coração e trato gastrointestinal. E a gente não pode deixar de comentar a sífilis congênita. Ela comete recém-nascidos de mães com sífilis 1 ou 2, né, tipo sífilis 1 ou 2. 40% desses bebês já nascem mortos. Dos que sobrevivem, 40 a 70% são infectados e 12% obtuam no primeiro ano de vida. A manifestação clínica é uma rinite persistente do lactente, que pode evoluir também com lesões nasais, com nariz em cela, perfuração septal. A gente não pode esquecer, nesses pacientes, da presença de surdez, então investigar a parte auditiva. E esses pacientes mais para frente podem ter incisivos em amora, que é essa caracterização aqui, esse tipo de dente incisivo aqui. Tá? Amorados. O diagnóstico da sífilis é um campo escuro positivo com cancro, né? Ou lesões úmidas na forma 2. A sorologia, normalmente a gente faz o VDRL, que pode estar já positivo na primeira e na segunda semana, e o FTA-ABS após a segunda semana. O tratamento é com penibenzatina. A gente tem deformidades que podem ocorrer após 3 anos do fim do tratamento. E, normalmente, o nariz em célula da congênita pode também levar a alterações de crescimento facial e deformidades. Então, a gente também tem que ficar atento e seguir esses pacientes. Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. O nariz e seios paranasais normalmente são acometidos de maneira secundária a um foco pulmonar. O local mais acometido da TB é o septo e, na sequência, a concha inferior e, muitas vezes, unilateral. O quadro clínico é uma obstrução nasal com epistaxe, rinorreia purulenta, crostas e cacosmia, é a granulomatose tradicional. Pode ocorrer também uma tumoração septal rósea ou uma ulceração sangrante. Então, essa tumoração septal rósea, ela pode muitas vezes até aparecer um pequeno abscesso, tá? A gente pode ter alterações na pele da face do nariz, com erupções ulcerantes na face do nariz, lembrando também a hanseníase, e muitas vezes obstrução de duto nasolacrimal por uma destruição óssea, tanto maxilar quanto do etimoide. Então, a TB faz isso também. O diagnóstico é o quadro clínico mais uma biópsia de lesão, com a bacterioscopia normalmente é muito difícil, a cultura é difícil também, muitas vezes demora, mas a gente tem o granuloma caseoso de células gigantes, né? O tratamento é o esquema tríplice da tuberculose. Fungos.
vamos falar um pouco das infecções fúngicas agora. Histoplasmose. Então, o Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico com tropismo para nitrogênio. Então, tudo que tem muito nitrogênio, a gente vai ter incidência desse fungo. Normalmente está muito associado a fezes de morcego, pombos e galinheiros também, né? Galinhas, galos, enfim. A infecção se dá por inalação desses esporos. Então, dentro do hospedeiro, quando inala, essa levedura, ela infecta os macrófagos e a partir daí ela faz uma infecção, pode fazer uma infecção. Ela se dissemina, na maioria das vezes, em pacientes que são imunossuprimidos. Então, 80% das vezes ela faz uma infecção disseminada. Quando não é imunossuprimida, ele pode fazer uma infecção mais localizada na face. O quadro clínico pode acometer granulomas ou lesões na cavidade oral, faringe e laringe. O nariz é mais raramente acometido, mas pode ocorrer uma lesão mucocutânea, que é agressiva e destrutiva também do ponto de vista ósseo. O diagnóstico é escarro ou biópsia, com a coloração de Grogor-Gomorrhe, cultura ou sorologia. Tratamento. Como é um fungo, Anfu-B para imunossuprimidos e para os imunocompetentes, antifúngicos como cetoconazol, fluconazol e itraconazol. PB-micose, que era Paracoccidioides brasiliensis, também é endêmico aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A infecção é dada pela inalação dos esporos e demora entre 10 e 20 anos para se manifestar. Normalmente, a manifestação ocorre em pessoas entre 30 e 50 anos de idade. É mais frequente em homens, tabagistas, etilistas, com baixo nível socioeconômico, nutricional e higiênico. A gente tem dois tipos de quadro clínico, de manifestação clínica, que é a PB juvenil, que é um curso rápido, com uma alteração sistêmica, uma alteração no sistema retículo endotelial, e a alteração a forma crônica, que pega mais o pulmão e as vias respiratórias. Então, para a gente vai chegar à forma crônica. A PB-micose, para o otorrino, ela também pode se manifestar como estomatite moriforme, que acomete tanto a mucosa oral e a nasal, leva uma tumefação labial difusa, pode se estender para a laringe, com uma destruição também de epiglote, e pode ocorrer também uma gengivite ulceromorrágica com perda de dentes, periodontite. Muitos pacientes têm acometimento também de asa nasal, então essas lesões ulcerosas, elas dessa maneira ocorrem no PB-micose, na Hansen, na TB. O diagnóstico: visão direta do fungo, que é o fungo em roda de Leme, e a cultura positiva em meio saborro. O tratamento: itraconazol ou anfotericina B. Rinoesporidiose, que é o Rhinosporideum seiberi. Ele é endêmico na Índia, Sri Lanka, África, Brasil, Argentina e Paraguai. Acometimento específico pela mucosa nasal, mais em homens entre 20 e 30 anos de idade. O mecanismo de infecção é incerto. A gente acha que pode ser um trauma de mucosa nasal ou um trauma fechado, que se manifesta em 70% dos casos como uma inflamação crônica polipoide, com obstrução nasal progressiva, uma secreção inodora, com presença desses esporos do fungo e muitas vezes associada a epistaxe. Então, esse é o tipo de massa, muitas vezes, que a gente vê nesses pacientes com rinosporidiose. Tá? Uma massa vegetante, pode ser única ou múltipla, séssil ou pediculada, normalmente avermelhada e bem friável. Tá? Tem esporo na secreção nasal e o diagnóstico é através da histopatologia. O tratamento é remoção cirúrgica com margem e eletrocoagulação da base de implantação
dessa lesão. Então, tem que coagular bem, tirar tudo com margem e coagular. Agora a gente vai começar a falar das granulomatoses parasitárias. Então, vamos falar da leishmaniose, que é um protozoário, que é uma transmissão pelo mosquito palha. É uma doença endêmica em toda a América Latina. A gente tem alguns tipos dela, então a gente tem o tipo cutâneo, que ocorre no local da picada, que desenvolve úlceras nessa região. A gente tem a cutânea mucosa, que ocorre uma lesão na mucosa, depois uma lesão cutânea, depois uma disseminação pela mucosa, para a mucosa pela linfa ou pelo sangue, e 90% desses pacientes vão ter manifestações no nariz, com ulceração, coriza e epistaxe. E a gente tem a forma visceral, que normalmente cursa com uma hepatosplenomegalia. Então, a nossa forma principal é a forma cutânea mucosa, após a disseminação desse parasita. O que acontece nesses pacientes? Então, como eu falei, a gente vai ter uma obstrução nasal, com sangramento, epistaxe, pode formar um granuloma no septo e que evolui para uma perfuração. A gente pode ter toda essa parte de infiltração de pele, então espessamento, edema, hiperemia, com alargamento da pirâmide nasal, depois ele faz um nariz de tapir, então ele primeiro alarga, depois ele estreita. Tá? E acomete muito essa região de lábios. O diagnóstico anatomopatológico com coloração específica. A microscopia é positiva em 75% a 85% dos pacientes. E a gente também pode recorrer à sorologia com PCR. O tratamento antimonial pentavalente, a pentamidina para as formas cutâneas e a anfo para a forma visceral. As granulomatoses, agora as idiopáticas, que também tem algumas, eu não citei no slide inicial, mas a gente tem as idiopáticas. As idiopáticas, a principal que a gente tem é a sarcoidose. A gente tem um acometimento tanto de nariz quanto de outros órgãos na parte do diagnóstico para nós otorrinos. Então, ela é uma doença sistêmica, de etiologia desconhecida, que acomete principalmente pessoas entre a terceira e a quinta décadas, mais em negras, mulheres, com uma história familiar positiva. Acomete todos os órgãos, mais especificamente da nossa parte pega bastante as tonsilas palatinas, as amígdalas, o nariz em 30% a 20% dos casos sistêmicos, com a presença de uma secreção purulenta, obstrução nasal e formação de crostas. A gente tem também um acometimento da mucosa oral e da laringe, mas uma frequência menor, mas eu já vi uma sarcoidose laríngea, realmente é bem interessante. E a pele pode ocorrer o que ocorre aqui nessa imagem, que é o lúpus pérneo, que é esse tipo de imagem aqui. Tá? Então, o que acontece nesses pacientes? Então, isso é uma hipótese. Então, a gente tem uma alteração do sistema imunológico, com aumento das células inflamatórias e formação desses granulomas, e uma redução da resposta cutânea de hipersensibilidade sanguínea e aumento das imunoglobulinas. E isso é a etiologia inicial, é isso que ocorre normalmente nos pacientes com sarcoidose. O exame físico. Quando a gente olha dentro do nariz desse paciente, a gente tem nódulos no septo ou nas conchas inferiores, que são esbranquiçados, brancos, opacos, com linhas hiperemiadas e que podem evoluir com um aspecto meio de fibrina, meio amarelo. A mucosa é difusamente infiltrada, muitas vezes quando você toca nessa mucosa ela é dura e pode ocorrer tanto estenose quanto perfuração septal ou pólipos, quer dizer, pode ocorrer tudo, na verdade. O diagnóstico, como é uma doença sistêmica, existem outros, além da manifestação nasal, vai ter outras manifestações. Então, o paciente pode ter uma linfopenia, uma hiperglobulinemia, hipercalcemia, hipercalciúria, aumento de FA, aumento de ECA, um raio-x de tórax alterado.
diminui as reações cutâneas de hipersensibilidade. E existe também o teste de Kevin-Stiltbach, que é a presença de um granuloma epitelioide. Então, quando você faz a biópsia, tem um granuloma, forma-se um granuloma epitelioide 6 semanas após a injeção do antígeno. Então, a gente injeta o antígeno e depois faz essa biópsia. E aí, nesses pacientes, a sarcoidose tem um grau de possibilidade de cerca de 80%. Esse teste, na verdade, a gente faz porque o diagnóstico da sarcoidose ele realmente é bastante difícil. Uma outra possibilidade é fazer biópsia de pele e de mucosa. Então, a gente vai ver um granuloma que não tem necrose caseosa, mas tem células gigantes com corpúsculos de Schaumann ou corpos asteroides de Volkbach e esferas centrais. Então, a gente torce sempre para o patologista ajudar e ser um bom patologista, que se vier alguma dessas células, a gente tem um indício maior de sarcoidose. O tratamento é com anti-inflamatórios não hormonais e corticoide sistêmico apenas nos quadros graves. A gente pode fazer infiltrações intralesionais de corticoide nos pacientes também na parte nasal. No lúpus, na ponta nasal, o tratamento é ressecção e reconstrução. 95% dos pacientes evolui com cura espontânea e a mortalidade é de 5%. As granulomatoses autoimunes. A primeira é Wegener, que é uma doença sistêmica idiopática de mediação inflamatória, então uma vasculite das pequenas artérias de vasos periféricos e dos rins. Então a gente evolui com uma inflamação desses vasos, necrose, granuloma e a vasculite. É mais frequente em homens do que em mulheres, uma média de 1,5 para 1. E a idade de acometimento é entre 20 e 40 anos. O quadro clínico é uma febre com anorexia, emagrecimento, fadiga e astenia. Então, sintomas sistêmicos, muitas vezes até vagos, né, astenia. Na parte de nariz e seios paranasais, esses pacientes, a maioria dos pacientes são acometidos. Então, 80 a 90% dos pacientes com Wegener vão ter um acometimento sinusal, com uma obstrução nasal crônica, secreção clara, pode ser uma secreção purulenta em casos de infecção. Pode ocorrer ulceração, edema de mucosa, parosmia, epistaxe, selamento do nariz, perfuração septal, erosão do vômer, e muitas vezes essa lesão se estende até o fundo do nariz com uma disfunção tubária também, e levando quadros, uma queixa auditiva, então com otalgia, otorreia, uma otite serosa ou uma otite média crônica. Existe uma tríade que é para fazer o diagnóstico, que são as lesões granulomatosas das vias aéreas superiores, a presença de vasculite e glomerulonefrite. O diagnóstico é feito tanto pela tríade de quadro clínico associado à sorologia, que é o ANCA, e biópsia, tanto dos rins, pulmão ou nariz. O tratamento, imunomoduladores e corticoides. Outra doença autoimune é o lúpus, com um quadro clínico que se manifesta com uma dor nasal, com uma condrite, com hiperemia de mucosa, uma vasculite, e lesões granulomatosas, que também podem evoluir para uma perfuração septal. O diagnóstico do lúpus é a presença de 4 ou mais dos sintomas a seguir. Então, o rash malar, o discoide e fotossensibilidade, presenças de úlceras orais ou em nasofaringe, uma artrite em 2 ou mais articulações, serosite, presença de convulsões ou psicose, alterações hematológicas e os anticorpos positivos, que é o FAM, o anti-SM, antifosfolípide, podem estar positivos nesses pacientes. Então, 4 ou mais desses pacientes. E esses pacientes, uma coisa importante é que eles podem fazer um falso positivo para sífilis. Então, ficar bastante atento no diagnóstico diferencial do lúpus com a sífilis.
O tratamento é sintomático, envolve o uso do corticoide sistêmico e muitas vezes também de imunossupressores. Churg-Strauss é outra autoimune que cursa com asma, uma vasculite sistêmica e uma eosinofilia periférica e tecidual. A gente tem dois quadros clínicos predominantes, então a gente tem a fase prodrômica desses pacientes, que cursa com asma, rinite, rinocinusite e eosinofilia periférica. A asma é uma asma que responde mal a corticoides inalatórios. Esses pacientes podem ter pólipos em 50% dos casos e eles evoluem de meses a anos. Então, pode ter algum paciente aí de polipose que, na verdade, tem outro diagnóstico. Tá? A forma vasculítica é uma forma sistêmica que pega pequenos e médios vasos no corpo todo. O tratamento, também de novo com imunomoduladores e corticoides. Importante frisar os diagnósticos de critério também do Churg-Strauss, que é a presença de 4 dos 6, que eu vou falar agora para vocês, que é uma presença de asma moderada grave, presença de uma eosinofilia periférica acima de 10%, uma mono ou uma polineuropatia, uma presença de infiltrado pulmonar, e aí a gente faz uma biópsia desses pacientes, uma biópsia nasal, e a gente vê vasos sanguíneos com presença de uma vasculite, uma inflamação nesses vasos e eosinófilos fora do vaso, que não é o local predominante do eosinófilo. E a gente tem, normalmente, acometimento sinusal nesses pacientes, como eu falei, que é uma rinocinusite, polipose, infecção sinusal. Um outro quadro bastante, não tão frequente, mas que tem que ser citado, é a policondrite recorrente. Por quê? Porque da parte de imunidade de granulomatosa, ela pega as nossas cartilagens. Então, ela pega orelha e nariz, que são condrites nessa região de orelha e nariz, e também pode acometer a árvore traqueobrônquica. É uma inflamação recorrente dessa cartilagem, que leva a uma granulação e uma fibrose. E normalmente é uma doença autoimune, associado tanto ao linfócito T quanto ao HLA. Ela acomete pessoas de 20 a 60 anos de idade, tem um range muito grande de faixa etária, e 30% desses pacientes têm doença hematológica. Então, pacientes que têm esse tipo de condrite aqui recorrente, tem que ficar atento. Muitas vezes eles vêm do reumatologista. Uma coisa muito importante da gente saber do quadro clínico desses pacientes. Então, são condrites auriculares bilateral. A gente pode ter uma lesão de CAE, que leva a uma perda condutiva, mas a gente também pode ter um acometimento tanto de cóclea e de vestíbulo por conta de vasculites da artéria auditiva interna. Então, ele também pode ter uma perda auditiva neurosensorial. O nariz pode apresentar edema, hiperemia, dor local ou um nariz selado, que é uma condrite nasal mesmo, nas cartilagens nasais. E esses pacientes podem ter condrites também de anéis traqueais, então ficar bastante atento a esses pacientes. O diagnóstico é feito na presença de 3 ou mais dos seguintes sintomas, que é a condrite auricular bilateral, condrite nasal, uma poliartrite inflamatória não erosiva, soro negativa, então todos os exames são negativos, ou presença de condrite de laringe e traqueia e uma alteração de cóclea e vestíbulo. Então, para vocês verem que é uma doença relativamente rara, eu já tive 2 pacientes com esse diagnóstico, as 2 mulheres, e por enquanto estão bem controladas com corticoides de baixa dose e fazendo uma imunossupressão, mas a gente realmente tem que ficar bastante atento para a evolução. Granulomatoses por trauma nasal. Então, eu falei para vocês que são o granuloma de colesterol e o granuloma por cocaína. Então, primeiro eu vou falar do granuloma de colesterol. Ele é raro. Normalmente, ele causa uma hemorragia nasal, uma alteração de seio maxilar e frontal com dor, edema, obstrução nasal e secreção. A tomo mostra uma lesão
expansiva homogênea, com um hipersinal em T1 e T2 na ressonância. O diagnóstico é feito por um anátomo patológico, então é uma lesão meio expansiva, e o tratamento é exérese. Então, qual que é a etiologia, assim, como é que ele se forma, né? Então, supõe-se que o colesterol da membrana dos eritrócitos se associa a lipoproteínas, que formam cristais. Isso diminui a aeração e a drenagem linfática e forma o granuloma nessa região granuloma de colesterol, que é a base de lipoproteínas, de gordura, tá? O granuloma por cocaína, ele é causado por uma vasoconstrição intensa e infecções de repetição. Eles são lesões destrutivas que ocorrem tanto no nariz e no palato, com perfuração septal e eventualmente até com lesão da parede medial do seio maxilar. Pode ocorrer na biópsia um granuloma de corpo estranho. O diagnóstico diferencial é com linfoma célula T e NK, né, natural killer, e com fungos, com aspergiloses, micetomas e micobacterioses atípicas. O tratamento são cirurgias reparadoras para esses pacientes. Vamos falar agora dos fungos, das rinossinusites fúngicas. A gente tem alguns tipos de rinocinusite fúngica. Então, 5 a 10% dos nossos pacientes com rinocinusite crônica são fungos. A gente tem as invasivas e as não invasivas. As invasivas é quando a gente observa uma presença de invasão nesse tecido submucoso, necrose e destruição tecidual. E uma não invasiva, que pode ser uma bola fúngica, por exemplo, que pode evoluir algumas vezes para uma rinocinusite invasiva, a depender do estado imunológico desse paciente. E o prognóstico dessa não invasiva evoluindo para uma invasiva depende muito do hospedeiro, ou seja, do estado imunológico. O diagnóstico desses pacientes normalmente é feito com um micológico mais cultura. A tomografia tem aquele aspecto de realce metálico e a ressonância mostra a invasão. Então, dentre as não invasivas, nós temos a bola fúngica e a rinocinusite fúngica alérgica ou eosinofílica. E as invasivas, a gente tem a rinocinusite fúngica invasiva aguda, a granulomatosa e a invasiva crônica. E eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, tá? Não invasivas. A bola fúngica. Então, a bola fúngica é um resultado de inalação desse fungo para dentro do seio. Então, o fungo principal é o Aspergillus. Ele acomete pacientes imunocompetentes e não atópicos. E, como eu falei, a causa é a inalação desses esporos. O seio mais acometido é o maxilar, depois o esfenoide, frontal e etimoide, nessa ordem. O quadro clínico é obstrução nasal, secreção purulenta, cacosmia e dor facial. Na tomo, o que nós observamos é uma opacificação do seio, pode ser completa ou subtotal, com uma esclerose, então o osso pode estar ou mais reativo, mais espessado, ou afinado com uma erosão. Na maioria dos casos, a bola fúngica é unilateral e o tratamento é cirúrgico para remoção desse fungo e limpeza total desse conteúdo. Tá? Então, esse daqui é uma tomografia com uma sugestão de uma bola fúngica. Então, você vê a diferença aqui, a presença do espessamento ósseo nessa região, que é a esclerose óssea. O hipersinal aqui de calcificação, aqui um realce maior dessa região, que sugere a presença do fungo. E quando a gente tem o intraoperatório, muitas vezes a gente vê esse tipo de material. Tá? Aqui a gente tem um videozinho com que a gente vê na remoção desse material. Muitas vezes esse material é bem espesso, ele é difícil de remover, ele é chato de tirar.
a gente fica mais tempo na cirurgia tirando esse material todo de dentro do seio. Essa remoção é desse paciente. A rinocinusite fúngica alérgica ou eosinofílica é dada, o agente principal é o Aspergillus, curvalaria, alternaria, Rhizomucor ou o Omintum sporium. Mas o Aspergillus e a alternaria são os principais. A fisiopatogenia é esse fungo ele entra, a gente tem uma reação do eosinófilo, então o eosinófilo ataca esses pacientes e a gente tem um aumento de imunoglobulina E. Normalmente esse paciente ele é imunocompetente, então por isso que ela foi chamada de alérgica, porque a gente tem um aumento de IgE e aumento de eosinófilos, mas atualmente ela é rinocinusite fúngica eosinofílica, eu deixei alérgica porque é o que está no tratado. E a reação ela vai depender do tipo de fungo e de como o hospedeiro reage a esse fungo, certo? Então pode ter hospedeiros que não reagem ao fungo e a gente não vai ter sintomas. Como são os critérios diagnósticos para esse tipo de rinocinusite fúngica alérgica? Então, ao menos um dos sintomas presentes, que são secreção nasal anterior ou posterior, obstrução, hiposmia ou pressão facial. Dos sinais, a presença de mucina alérgica, que é aquele muco bem espesso que a gente tem, uma IgE específica positiva para fungos e ausência de invasão da mucosa. Radiologicamente, a gente pode ter erosão óssea, hiperatenuação heterogênea, né? Então é sempre o velamento é sempre bem heterogêneo. A gente pode ter uma expansão dos seios, como se fosse uma mucocele, com uma extensão até para áreas adjacentes. E outras alterações, que é uma cultura positiva para fungos no muco, uma IgE total sérica elevada, e muitas vezes a gente precisa também da ressonância para determinar áreas de erosão ou não. A gente trata esses pacientes com cirurgia. Normalmente, após, esses pacientes são mantidos com corticoide oral, de 0,4 a 1 mg por quilo dia e corticoide tópico. A irrigação tópica com budesonida também pode ser feito, de 0,25 a meio miligrama a cada 2 ml de budesonida, que é a formulação que a gente tem comercialmente vendida no Brasil, diluída em 240 ml de soro, e esse paciente faz essas irrigações com esse alto volume de solução. O uso do itraconazol do antifúngico oral, ele é controverso, ele é mais preconizado para casos refratários. O antifúngico tópico não tem evidência, portanto não é utilizado. A imunoterapia subcutânea pode ser utilizada em curto prazo, em até 3 a 4 anos e tem uma melhora. E esses pacientes em 30% recidivam, então são pacientes que são difíceis da gente conseguir tratar e lidar. Das invasivas, o que nós temos? A invasiva aguda são pacientes imunodeprimidos, então transplante, doenças hematológicas malignas, linfomas ou leucemias, neutropênicos graves, pacientes diabéticos descompensados, AIDS, HIV e pacientes que usam corticoterapia sistêmica para algum outro problema de saúde. Clinicamente, como é que ocorre a rinocinusite fúngica invasiva? A gente normalmente tem um edema e eritema facial ou da periórbita, então a face fica baulada, edemaciada. A gente pode ter alteração de pares cranianos, quemose e proptose, oftalmoplegia, alteração de visão, presença de escaras ou lesões gengivais e palatais, alteração de mucosa que pode estar totalmente atrófica, necrose, muitas vezes sem sangramento, ou o paciente também não tem dor. Nessa região de face abaulada pode ocorrer hipoestesia. E quando a gente faz a endoscopia nasal, a gente pode ter edema de mucosa,
crostas. Se a gente tem manchas negras, a gente fala que a escara nasal negra é muito indicativo de mucormicose, que é um dos fungos mais agressivos que a gente tem. Muitas vezes essa escara nasal negra ela vai acometer principalmente a concha média, depois os seios, septo, palato e a concha inferior. E, como eu falei previamente, a mucosa mais pálida ou eventualmente até necrótica. O diagnóstico. A suspeita tem que ser feita sempre através de nasofibroscopia ou uma endoscopia nesses pacientes predispostos, após até 48 horas de uso de um antibiótico sem melhora clínica. Ou pacientes que a gente de cara já vê uma alteração de acoloração de mucosa com palidez ou manchas enegrecidas. E a tomografia. A tomo, ela pode ser eventualmente até normal em alguns pacientes, mas ela é muito importante, especialmente para o planejamento cirúrgico. Pode ocorrer muitas vezes, a lesão ela é muitas vezes unilateral, acomete mais etimoide e esfenoide. Muitas vezes também ocorre uma invasão da gordura retroantral com uma disseminação orbitária, destruição óssea, erosão e uma invasão intracraniana. A biópsia através da microbiologia, a galactomanana, ela pode ser positiva também para os aspergilos. Então, tanto o mucor, aspergilos, os dois podem dar essas sinusites invasivas, agudas. O tratamento é a correção da doença de base, então do quadro imunológico deficitário inicial do paciente. Debridamento, ele vai retardar a evolução, então a gente tem que tirar todo esse tecido necrótico desvitalizado, fazer uma boa limpeza. O uso de anfotericina B e voriconazol também para o tratamento desses pacientes. E quando a gente tem um paciente com uma rinocinusite fúngica invasiva, então esse aqui foi pré-debridamento, esse aqui foi um caso pós-debridamento, você vê que toda essa parede aqui já tinha sido removida, mas ele já tinha uma lesão aqui orbitária que foi até optado, então esse paciente depois ele foi debridado novamente, né? Então a mortalidade para esses pacientes é muito elevada, com esse tipo de lesão nasal de 20% a 80%, então o debridamento ele tem que ser bem agressivo, o tratamento é agressivo, e se evolui com uma invasão intracraniana, a mortalidade é realmente muito elevada. A rinocinusite invasiva crônica é uma manifestação mais rara, ela pode evoluir entre semanas a meses, com uma invasão subepitelial lenta. Ela ocorre em pacientes imunocompetentes e ela faz uma massa em seios paranasais com uma erosão óssea. Ela também pode levar a uma invasão intracraniana de tecidos moles e orbitários. O tratamento, no exame físico, a gente faz uma endoscopia nasal e observa edema, eritema, pólipos e secreção purulenta. Então, muitas vezes é meio difícil da gente fazer a suspeita diagnóstica da rinocinusite fúngica invasiva crônica. Na tomo, a gente tem edema de mucosa, alteração óssea com esclerose ou destruição, infiltração de tecidos moles periorbitários, né? E um efeito de massa, denotando, muitas vezes a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com lesões malignas. Na ressonância a gente tem uma invasão da órbita e também do sistema nervoso central, também pode ocorrer, e o tratamento é uma ressecção ampla, mais o uso de um antifúngico sistêmico. E agora a gente começa a finalizar, então aguenta firme, pessoal, que está quase no final. A gente tem a rinocinusite fúngica invasiva granulomatosa. Então, de novo, são pacientes imunocompetentes. O germe principal, o fungo principal é o Aspergillus flavus. Ele evolui em mais de 12 semanas, com uma massa expansiva, que pode pegar a bochecha ou a órbita, nariz ou seios paranasais, evolui com uma proptose, e ele faz um granuloma caseoso ou de células gigantes de Langhans, vasculite ou fibrose. Nesses casos,
Também o tratamento é a remoção, mas aqui a gente usa o antifúngico, diferentemente da bola fúngica, que o tratamento é só a remoção cirúrgica. Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. São muitos assuntos realmente, então a revisão foi... Eu tentei ser bem pontual nessa revisão, frisando os pontos principais que podem cair na prova de vocês e que são fundamentais também para o diagnóstico diferencial no dia a dia do otorrino. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e eu desejo de coração uma excelente prova e que vocês se tornem, já são nossos colegas e que logo, logo com o título se tornem nossos colegas. Muito obrigada e até a próxima.